Vamos começar lendo dois textos. Aí eu vou ler um parágrafo do irmão Spurgeon, que eu acho que serve de motivação para a nossa oração logo no início desse período. Esse começo sempre é um desafio, né? Até aquietarmos, todo começo de tudo, qualquer coisa é complicado, né? Esperar as moscas todas pousarem. Pode dar um beijinho para o seu irmão, não tem problema nenhum. Bem, o primeiro texto está em João capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17 faz parte do último sermão do Senhor, poucas horas antes da sua crucificação. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, Efésios capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução do Espírito. Esse é o nosso assunto de hoje. Enchei-vos do Espírito. Veja esse parágrafo do irmão Charles Spurgeon. Diz assim, faz parte de uma pregação. Aliás, quase tudo que temos dele foram transcrições de suas pregações, né? Essa é uma mensagem que ele proferiu em 1862. Sempre precisamos do Espírito de Deus em nossa pregação. Sempre. Mas penso que necessitamos sua divina direção e instrução de maneira muito especial quando o tema é Ele mesmo. Pois o Espírito Santo é tão misterioso em seus variados atributos e operações, que a menos que Ele se revele a nós e nos conceda as palavras com as quais falaremos dele, seguramente falharemos, seja em compreendermos, seja na tentativa de ajudar a outros. Em sua luz, vemos a luz, mas sem ele, tateamos como cegos no escuro. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo juntos. Senhor, nós primeiramente agradecemos a Ti pelo tempo diante da Tua mesa. Senhor, que momento precioso esse. Senhor, como o Senhor conforta o nosso coração, como o Senhor nos consola, como o Senhor nos assegura da Tua vitória, da Tua posição, da Tua excelência. E, Senhor, nossa declaração agora é que, mais uma vez, precisamos da Tua condução, da Tua ajuda, Senhor, para que haja proveito nesta manhã, para que a Tua palavra prospere, para que o Senhor ganhe, e o Senhor alcance aquilo que faz parte do Teu propósito, antes daquele dia, bendito dia, em que o Senhor haverá de nos buscar. Colocamos esse tempo diante de Ti, pedimos a Tua ajuda e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Estava olhando as minhas anotações, começamos a estudar a respeito do Espírito Santo, dia 3/9 de 23, ou seja, em breve fará um ano que começamos. E esse texto de João 14, 16 e 17 foi o primeiro, né, a ser considerado. Eu vou apenas lembrar alguma coisa aqui que tem a ver com o assunto que específico que estamos tratando agora. Okay? Então, antes de dar esse contexto,
o ponto é o seguinte: o Senhor aqui prometeu o Espírito Santo, o outro Consolador. E Ele o chama de o Espírito da Verdade. O que é o Espírito da Verdade? É aquele que torna verdade, aquele que torna realidade tudo que já é verdade na pessoa do Senhor, graças à sua obra. Então, é um Espírito que executa essa obra. É o Espírito da verdade. Aqui não se trata simplesmente de dizer, porque ele não vai falar mentira. É claro que ele não vai falar mentira, mas é muito mais do que isso. É o Espírito que torna realidade, é capaz de tornar vivo, verdade, realidade para nós, tudo aquilo que faz parte do plano de Deus. Não há nenhuma razão para ficar de fora. Não há nenhuma razão para ficarmos aquém, né? Ele diz que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, e aí ele diz o seguinte: vós o conheceis. E aí nós fizemos uma observação importante a respeito, né? Diz que vós o conheceis porque ele habita convosco, então em um aspecto passado, e estará em vós, ele está fazendo referência ao que aconteceria de Pentecostes em diante. O Espírito Santo em nós, o Espírito Santo de habitação. Agora, esse conheceis, é importante a gente entender essa palavra, porque a gente sempre pensa em conhecimento como conhecimento mental. Você conhece fulano? Conheço. Quer dizer, significa que você ouviu, você sabe quem é, sabe o seu nome, eventualmente seu endereço, né? Mas para entendermos o peso, a abrangência dessa palavra, o melhor jeito é olhar a primeira ocorrência dessa palavra na Bíblia. E claro, em sendo grego, aparece no Evangelho de Mateus, o que não é novidade, né? O Antigo Testamento ou foi escrito em hebraico ou em aramaico. E a primeira ocorrência dessa palavra no grego, os irmãos vão lembrar, é assim, Mateus 1,25 diz assim, falando de José, que ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz o seu filho primogênito. Falando de José e Maria. É claro que conhecer ali é o conhecimento íntimo, não tinha lógica ser conhecimento intelectual, puramente mental, né? Eles desceram juntos da Galileia para se alistar em Belém, não é isso? Aquele é o contexto, né? O nascimento do Senhor. Eles já estavam prometidos um ao outro. Então, claro que eles se conheciam. Mas então, como que a gente lê que ele não a conheceu? E a palavra é exatamente esta. Ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz o seu filho primogênito. Então, claro, esse conhecimento é um conhecimento íntimo, de experimentar, e é isso que o Senhor nos prometeu com respeito ao Espírito Santo. Não menos do que isso. Então, quando nós abordamos o assunto do Espírito Santo, não se trata de, vamos estudar mais um assunto, né? Vamos colocar mais um livrinho na prateleira da nossa mente? Definitivamente não, né? Claro, precisamos de instrução do Senhor, precisamos da base, mas o convite aqui e a promessa é de experiência, é de experimentar, né? É de conhecer o Espírito da verdade. Então, esse é o grande assunto. Quando a gente pensa no Espírito Santo, devemos imaginar exatamente isso. E quando falamos do enchimento do Espírito Santo, é alguma coisa muito específica nessa direção, né? Então, começamos a falar do enchimento do Espírito Santo na mensagem anterior, né? E observamos que há dois aspectos. Um aspecto que vamos chamar assim, um aspecto para o momento, para a crise, para uma necessidade específica, né? E esse enchimento, ele está normalmente associado a uma palavra, que é plethos. É uma palavra, por exemplo, que Lucas usa 8 vezes, e somente com respeito ao enchimento do Espírito Santo em pessoas. Outros evangelistas usam, né, enchimento de outras coisas, né? Mas Lucas, em particular, ele usa essa palavra para falar de pessoas cheias do Espírito Santo. Lemos as 8 ocorrências. Acho que tem 2 ou 3
no Evangelho de Lucas, as demais estão no livro de Atos. E em todas as ocorrências, o enchimento era seguido de alguma coisa, vou usar a palavra extraordinária, algo fora do comum. Havia uma necessidade específica. E como é que Deus proveu para resolver aquilo? Encheu do seu Espírito. Então não é de admirar que nessas ocasiões, né, o que se segue esse enchimento, às vezes tem um caráter milagroso, espetacular, né, porque conhece o propósito que aconteceu. Mas já alertamos que havia um outro aspecto. E o outro aspecto é alguma coisa que a gente chama de um enchimento para a vida, para o dia a dia, se você quiser colocar assim. E é a isso que se refere o texto em Efésios, quando Paulo diz a eles, enchei-vos do Espírito. Basta lembrar que um dos textos de transição que estudamos, Atos capítulo 19, vocês irmãos lembram que Paulo havia ido até Éfeso? Ele diz que eles foram, né? Tiveram uma experiência forte com o Espírito Santo ali, né? Amém? Para essas pessoas mesmo, por volta de talvez 8, 10 anos depois, ele diz, enchei-vos do Espírito. Ele não está negando aquela outra experiência, a qual, inclusive, ele presenciou. Houve imposição de mãos, eles receberam o Espírito Santo e houve manifestações. Ele não está negando isso, não. Ele está dizendo, aquilo é uma coisa, isso aqui é outra. Agora nós precisamos aprender a nos encher para o dia a dia, né? Não seria, digamos, fácil de entender um imperativo encher-vos do Espírito Santo se fosse para ser alguma coisa espetacular, se fosse para ser alguma coisa específica, extraordinária, porque essas coisas Deus ordena de acordo com a sua decisão, com a sua vontade, com a sua soberania. É Ele quem decide. Agora, o que lemos em Efésios capítulo 5 é mais do que um convite. É uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. É quase que um encorajamento, está no imperativo, né? E dizem que o verbo ali é um verbo reflexivo. Então, é deixai que sejais cheios do Espírito Santo, né? Então, esse é o nosso assunto hoje. Então, já vimos a palavra plefos, a nossa nova palavra é pleros. Parece, mas são coisas um pouquinho diferentes. Mas antes de mergulharmos na questão dessa palavra pleros, vamos ler um texto que nos ajuda a entender o contexto em Atos capítulo 6. Livro de Atos capítulo 6. A partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram judeus de origem grega. E os hebreus eram judeus de origem ali da Palestina, ali da Judéia. Okay? Eram todos judeus, mas uns tinham uma outra origem. E houve essa murmuração contra os hebreus porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Esquecido é esquecido mesmo. Aquelas coisas que passa pela memória, você não lembra, né? Não havia má fé aqui envolvida, não era uma sabotagem. Simplesmente estavam sendo esquecidos, era um fato. Agora, a frase que precisamos observar aqui é na distribuição diária. Duvido que vocês imaginaram que ia ser isso, né? Na distribuição diária. Por quê? Porque mostra claramente que esse problema que havia surgido, que precisava de solução, não era um problema extraordinário. Não era uma coisa fora do normal. Era diário. Era do cotidiano. Era do dia a dia. Tão simples como dar comida para todo mundo. Todo mundo que estava na lista, né? Eles estavam esquecendo de prestar atenção nas viúvas dos helenistas. Então era um problema corriqueiro. Vamos ver a solução proposta. Então, os 12
convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, esse era o serviço, né? Servir as mesas, e nesse serviço estavam esquecendo das viúvas helenistas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Está aqui os cheios de espírito. Pleros do espírito, cheios de espírito. Agora, observe o seguinte: não faria sentido esse enchimento ser aquele enchimento pletos, né? Aquele enchimento do momento. Primeiro, porque o problema não demandava isso, não era um problema extraordinário. E segundo, porque eles tinham que sair procurando quem podia ser reconhecido como cheio do Espírito. Cheio do Espírito para a vida é uma coisa reconhecível. Significa, precisa, essa é a Raquel, viu, gente? Daqui vem mais gente, olha, essa é a Adriana. E vem mais gente, olha, essa é a Roberta. Eu tô falando porque vocês estão com dúvida, né? Deus abençoe vocês. Muito bem. Viram? Passou, né? Volta. Vamos voltar. Okay? Então, o problema não era um problema extraordinário. Era um problema do dia a dia. Então, eles falaram assim, olha, vai e reconhece dentro dos irmãos. Escolham 7 pessoas. Tenham pessoas cheias de espírito. Significa que esse enchimento do dia, da vida, para a vida, era uma coisa reconhecível. Apesar de não ser espetacular, apesar de não ser seguido de sinais, é uma coisa palpável. Que era possível alguém dizer, ó, tem bom senso, tem boa reputação, é cheio de sabedoria, é cheio de espírito. Então, irmãos, não é uma coisa etérea, não é uma coisa não reconhecível. Agora, se isso dependesse de alguma coisa do momento, eles não poderiam ter dado essa recomendação. Falei, procura alguém que na hora que se encontrar, cai o Espírito Santo sobre eles, enche, né, e tem alguma coisa específica. Não era isso. Era alguma coisa da vida, do dia a dia. E aí, esse é o nosso assunto hoje, né? Enchei-vos do Espírito. É para todos nós. Cada um na sua medida, cada um na sua experiência com o Senhor, mas é para todos. Não é para meia dúzia de 2 especiais, nada disso, não existe especial, né? Deus determina. O enchimento específico para alguma coisa espetacular é a soberania dele, ele decide. Mas quando ele diz enchei-vos do Espírito, é para você, para você, para você, para mim, para todos nós, né? Então, agora sim, vamos olhar algumas ocorrências dessa palavra pletos, aliás, pleros, para a gente entender um pouquinho aqui o contexto. Ao contrário da outra, né, essa aqui é utilizada muito mais vezes, né? Então nós não temos como ler todas as ocorrências, eu separei algumas, me parece que são suficientes para termos o contexto. A palavra aparece 91 vezes no Novo Testamento, e quase metade delas, 42 vezes, ela é traduzida por para que se cumprisse, ou para cumprir. Então, quando falava assim, para que se cumprisse as Escrituras, era isso. Era o plero, para que completasse, para que a Escritura fechasse, se completasse, né? Então, tinha esse significado também. Definições dessa palavra: tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, preencher até o topo, assim que nada faltará para completar a medida, preencher até a borda, fazer completo em cada particular, tornar perfeito. Então, são algumas definições dessa palavra plero. Uma palavra semelhante, que ela é derivada dessa, também aparece bastante, é pleroma, que é traduzida por plenitude. Então, nós veremos alguns exemplos de plenitude também. Então, vamos lá, alguns exemplos de plero.
Eu vou ler o versículo, depois eu dou a referência para quem desejar anotar. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se, essa é a palavra, de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Falando do Senhor Jesus, né? Ainda pequeno, ele se enchia de sabedoria. Então a ideia é essa, esse enchimento, e não é uma coisa extraordinária. A gente consegue ver nisso daqui o dia a dia do Senhor, né? Não era só quando ele ia para a sinagoga ele se enchia de sabedoria, não, era a vida dele que era assim, enchendo-se de sabedoria, né? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, né? João 12:3. Encheu-se toda a casa. Ou seja, todos os cômodos da casa estavam preenchidos com aquele perfume. Onde quer que você fosse naquela casa, onde quer que você adentrasse, você poderia sentir, né, o cheiro desse perfume. E o bálsamo, a gente sabe que é uma das figuras usadas para o Espírito Santo. É muito curioso isso, né? Temos essas duas coisas juntas. Então, irmãos, quando aqueles discípulos foram buscar os 7 servos, né, para servir as mesas, se eles eram cheios do Espírito Santo, onde quer que eles tocassem, eles iam perceber isso. É ter essas marcas eram reconhecíveis, né? Outro versículo bem parecido a esse que acabamos de ler. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Atos 2:2, o dia de Pentecostes. Agora quem encheu a casa não foi o perfume do bálsamo, mas foi esse vento impetuoso, outro símbolo do Espírito Santo. Onde quer que você estivesse naquela casa, você perceberia o vento, porque ele havia enchido essa casa, havia preenchido essa casa. Então, a palavra do Senhor para nós é: enchei-vos do Espírito Santo. Que ele ocupe todos os aspectos da nossa vida. Que a influência dele seja sentida em todos os cantinhos da nossa moradia. É isso, irmãos. Ele quer fazer isso, e ele pode fazer isso. Ele foi enviado para ser o nosso ajudante, consolador, paracletos. Se tem alguém que deseja isso, é ele. E ele tem que primeiro nos fazer desejar, depois nos levar a orar. E se você orar, essa oração é a vontade de Deus, Deus a cumprirá. E é assim que somos cheios do Espírito Santo. Não por um esforço mirabolante nosso. Esquece. Não é assim. Mas a nossa vontade tem que estar alinhada. Nós temos que querer. E o Senhor quer que a gente queira. E se você não quer ainda, peça ao Senhor. Ele lhe fará querer. Se temos algum desejo de Deus, qualquer que seja, por mais tênue que seja na nossa vida, não se engane. Isso é obra de Deus. Porque o homem natural não quer saber de Deus. Zero. Como aquela parábola que o Senhor contou, né? O pessoal da parábola disse: não queremos que ele reine sobre nós. Esse é o homem natural. Não queremos que ele reine sobre nós. Mas quando cremos no Senhor, o Senhor nos dá a mente de Cristo. E a mente de Cristo, o Senhor, a despeito de tudo, reina sobre mim. Amém? Mais um versículo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa é a tradução corrigida. No caso da atualizada, acho que diz que estavam repletos ou transbordantes. Mas aqui a palavra corrigida é cheios de gozo. Irmãos, outra coisa, outra marca, gozo. Agora, gozo não é essa alegria barata que a gente fala de gozo, fala de alegria, e você logo lembra de coisas que não tem nada a ver, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Essa alegria é aquela alegria, aquele gozo, aquela satisfação, aquela tranquilidade que independe dos nossos sentimentos, das circunstâncias, mas você está alegre. É uma sensação talvez até difícil de explicar,
mas é um fato, e isso o Espírito Santo deseja, né, colocar em nós. Né? Há vários textos, inclusive, que se os irmãos observarem, fala do Espírito Santo e fala de gozo, fala de alegria. Aliás, falar nisso, mais um. E o Deus... Oi, a referência, perdão. A referência anterior é Atos 13, 52. Atos 13, 52. Agora, Romanos 15, 13, antes que eu me esqueça. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo. Deus de esperança vos encha de todo o gozo no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O versículo que lemos no início. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. E agora um versículo com uma tradução um pouquinho diferente, mas a palavra é a mesma. Também nele, Paulo aos Colossenses, nós, nele, no Senhor, estáis aperfeiçoados, ou estáis plenos, ou estáis cheios. Essa é a palavra. Plero. Estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Irmãos, para pensar. No Senhor, já estamos cheios. No Senhor, isso já é uma realidade. Nós, nele, já é uma realidade. Mas a questão é o seguinte, essa realidade tem que ser experimentada na nossa segunda, terça, quarta, quinta. Essa é a experiência com o Espírito Santo. Ele tornar isso que é verdade em Cristo, uma realidade experimentada, experimentável na nossa experiência. Ele é o Espírito da verdade. Nada que já não seja verdade em Cristo, nós podemos esperar que seja a nossa experiência. Nada. Mas tudo o que é realidade em Cristo, nós podemos e devemos nos posicionar pelo propósito de Deus. Então, assim, Senhor, se isso o Senhor fez e isso o Senhor deseja, então amém. Eu não consigo trazer isso para mim, mas o teu Espírito foi dado com esse preciso propósito. Então, assim, nós nos posicionamos diante do Senhor e preste atenção, o Senhor o encherá do seu Espírito. Agora, 4 referências que falam de plenitude, pleroma, as 4 em Efésios, por uma, abre aspas, coincidência. Cristo, eu estou pegando o versículo anterior, qual que é o propósito de Deus para com Cristo? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, pleroma. Então, o plerô é o verbo, encher. E o pleroma é o substantivo, né? É a plenitude, aquilo que foi enchido, que está cheio, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Falando da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude. Olha que coisa bonita. A igreja tem que ser a manifestação plena, cheia do que o Senhor é. Por isso que nós precisamos de absolutamente todos os redimidos. Porque nenhum pequeno grupo de redimidos é capaz de expressar a plenitude, gente, plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Isso é muita coisa. Ele vai encher este universo. Mas, na soberania dele, ele decidiu não encher sozinho. Ele formou um corpo. E esse corpo, né, vai preencher todas as coisas. Com ele mesmo. Ele se manifesta por meio desse corpo. Ele se manifesta a sua plenitude por meio da igreja. Isso foi Efésios 1:23, o anterior foi Efésios 1:10, agora Efésios 3:19, faz parte de uma oração de Paulo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, e a palavra aqui é cheios, plero, de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus.
cheios de toda a plenitude de Deus, né? Uma tradução feia seria assim, quer ver? Cheios de toda a cheiura de Deus. Mas é a mesma, é a palavra, é só um detalhezinho que muda, né? E esse seria o impacto da frase. E por fim, Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então vemos que existe um processo de enchimento, um processo em que a igreja chegará ao fim. Nenhum de nós individualmente poderá manifestar a plenitude de Cristo. Mas esse versículo não diz até que cada um, diz que até que todos, juntos. Aí sim, a igreja, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, quando a palavra diz enchei-vos do Espírito, nós estamos sendo, né, chamados a esse processo, né, de encher, né, para manifestar a vida do Senhor. Pois não? Nesse 4:13, a palavra perfeita ou completa? Plenitude. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Achou aí? Está completo. Ok. Corrigida está completa. Ok, mas assim, a plenitude é isso, é chegar na completude, né? No 12, a aperfeiçoamento não é uma das raízes. Depois a gente pode olhar. Espera aí. Você está falando de perfeito? É falar que nem do aperfeiçoamento. Isso é antes. Tá, né? Porque eu estou só com... Eu fiz o copy and paste aqui, então eu só estou com paste. Eu estou com o que foi colado, não tenho o histórico. Ok, a gente olha isso, André, daqui a pouquinho. Bom, assim como fizemos na última vez, que eu trouxe alguns pensamentos de 4 irmãos, dessa vez eu trouxe de 2. Um deles é o Simpson. O Albert Simpson foi um ministro da palavra, nasceu no Canadá, mas ministrou nos Estados Unidos também, né? Ele tem muitos livros, né? Eu pessoalmente gosto bastante dos livros do Simpson. E ele tem alguns livros a respeito do Espírito Santo. Em particular, tem 2, que foram volume 1 e volume 2. O livro chama assim, Poder do Alto. Volume 1 é o Antigo Testamento. E Poder do Alto, volume 2, é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, o volume foi publicado em 1895, e o outro, de Novo Testamento, no ano seguinte. Okay? Então, eu quero aproveitar alguns pensamentos dele, trazer para os irmãos. Primeiro é um parágrafo. Ele diz assim, a diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito pode não ser explicitamente ou precisamente declarada. Nossas teorias e definições podem ser falhas e provavelmente é desnecessário que compreendamos tudo sobre isso de um ponto de vista teórico. O mais importante é que o desejemos e o busquemos persistentemente. Preste atenção nessa frase agora. Todas as condições divinas transcendem o nosso entendimento e nossas experiências mais reais, intensas e importantes frequentemente nos acontecem por meio de processos que não conseguimos explicar. Então, a gente não tem que ficar preocupado em definir, fazer uma autoanálise para definir se eu estou cheio, se não estou cheio, se eu sou A, se eu sou B. Irmão, olha para o Senhor e caminhe, e viva, e ore, e gaste tempo diante dele. O resto é com ele, será consequência. E muitas coisas não saberemos explicar. Não importa. Ele é o Espírito da verdade, da realidade, não da teoria, não do conceito, né? O importante é que tenhamos a verdade. Se sabemos explicá-la ou não, o Senhor é que sabe, né? Muito bem. Esse irmão também, nesse livro, chama atenção para um texto. Eu quero gastar um tempinho com ele, porque é uma ilustração muito bonita. Ela ocorre no Antigo Testamento. Abra comigo, o 2º livro de Reis.
Segundo livro de Reis, porque é uma ilustração, penso eu, bastante bonita e fácil da gente ver alguns aspectos, né, desse processo de enchimento com o Espírito Santo. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Aquele evento em que Eliseu multiplica o azeite da viúva. Agora, lembre-se, azeite, a Bíblia, normalmente aponta para o Espírito Santo. Então, esse é o nosso pano de fundo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me que é o que tens em casa. Pare por enquanto. Então tem essa crise. Ao contrário da crise de Atos capítulo 6, isso aqui não era uma coisa ordinária do dia a dia. É uma crise. O marido dela morreu, ela não tinha dinheiro, e o credor estava às portas para levar seus 2 filhos, né, como pagamento, e eles seriam escravos. E quando vem Eliseu, a primeira coisa que ele faz é essa pergunta: o que hei de fazer por ti? Né? Isso tem que nos lembrar as perguntas que o Senhor fazia a algumas pessoas, né, com as quais ele interagiu. Né? Ao cego lá de Jericó, se eram 1 ou 2, não vamos entrar nisso agora, né? Mas chegou para o cego clamando: ó filho de Davi, tem compaixão de mim. E lá vai o Senhor, assim: o que queres que eu te faça? Aí você para e faz assim: nossa, isso é óbvio. E claro que o Senhor sabe, mesmo que não é óbvio, o Senhor sabe. Mas o Senhor precisa nos fazer essa pergunta porque Ele quer que nós avaliemos. Se o Senhor nos perguntar essa noite: fulano, fulana, o que é que você quer que eu te faça? Né? O que é que você vai escolher? O que é que você vai pedir? Isso já é uma grande prova. Mas não somente isso. Ele quer que a gente expresse, que a gente diga. E então, lá vai o cego dizer: Senhor, que eu torne a ver. Né? Pronto. Era o que o Senhor queria ouvir. E o Senhor o fez. Né? Então, e assim foi, em outras ocasiões, o Senhor fazia essa pergunta. Então, essa pergunta de Eliseu remete a essas perguntas do Senhor. Que te hei de fazer? Mas aí, logo depois, ele faz algo que soa como uma pergunta igualmente importante. O que tens em casa? E aí a gente lembra também daquele evento da multiplicação dos pães. Né? Vocês lembram daquilo? Então, o cenário, vocês lembram? É aquela crise, né? No final de tarde, uma multidão havia ouvido o Senhor. Na primeira multiplicação eram 5.000, na segunda 4.000, fora mulheres e crianças. E o Senhor se compadeceu deles. E falou assim: olha, vós mesmos dai de comer. E os discípulos chegaram assim: ó, despede essas multidões, para que ao voltarem tenham alguma coisa para comprar, alguma coisa que comer. E o Senhor disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles devem pensar assim: para que eu fui sugerir? Olha onde eu me meti. Olha onde eu me meti. Né? Mas lá pelas tantas, o Senhor faz a seguinte pergunta, porque eles foram lá dar uma olhada, né? Descobriram que tinha 5 pães e 2 peixes. Era o lanche de um menino. Né? Aí o Senhor pergunta: quantos pães tendes? O que você tem em casa? Por um lado,
é para que a gente chegue à conclusão de que em nós mesmos, definitivamente não temos o suficiente. Não dá para o gasto. O que tendes em casa? Mas essa pergunta é importante. Alguma coisa você tem. Eles não falaram nada. Quantos pãezinhos tem? Nada, zero, nenhum. Ou, por causa da viúva, né? O que tendes em casa? Ela vai dar uma resposta. Ela não diz, Senhor, absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós temos alguma porção do Espírito Santo. Todos. Ninguém escapa a isso. Todos os redimidos têm. Todos têm. A parábola das minas nos diz isso. Todo mundo ganhou uma. Aquela é a porção da vida de Cristo. Agora, o Senhor tem que nos levar a lembrar disso. O que você tem em casa? E não diga que isso não tem nada, porque não está certo. Vai lá, avalia. E como essa viúva, volta ao Senhor e diga, Senhor, eu tenho um tiquinho de azeite. Vamos continuar a leitura aqui. Ela lhe respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. Irmão, nós precisamos chegar a esse senão. Senhor, eu mesmo não tenho nada, mas, senão, eu tenho alguma coisa aqui muito preciosa, que pode fazer toda a diferença. E é isso que o Senhor deseja que nós avaliemos. Depois os irmãos leiam as multiplicações dos pães. Tem a primeira, tem a segunda. A primeira, ela é relatada em todos os evangelhos, a segunda só em Mateus. E esse padrão foi o mesmo. O Senhor levando as pessoas a entenderem que em si elas não tinham o suficiente, mas elas tinham alguma coisa. E colocada aos pés do Senhor, seria mais do que suficiente. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Eu talvez tenha pensado assim, se eu for pingando esse azeite, o pouco que eu tenho vai dispersar, vai acabar perdendo. Né? Exercício de fé. Vai entornando. E ela foi entornando. E uma primeira vasilha encheu. Né? É bom nem fazer as contas de onde que está saindo isso, né? Aí traz a segunda, e vai a segunda, e encheu. E vai mais uma, e encheu. E ele foi colocando à parte as que estiver cheias. Versículo 5, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, esses chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Irmãos, se tivesse mais vasilhas, ia ter mais azeite. Vocês não tenham dúvida disso. Deus é inesgotável, mas Ele sabe que nós somos limitados. E o limite dele é o nosso limite. Por isso nós precisamos crescer. Né? Para sermos capazes de cada vez mais temos mais condições de receber mais do Senhor, mais do azeite. O azeite daquela viúva era do tamanho da necessidade dela, representada por aquelas vasilhas. Acabou as vasilhas, acabou o azeite. Deus não vai jogar fora esse azeite, é muito precioso. O Senhor tem a sua medida, né? Uma vez o irmão Spurgeon falando a respeito do enchimento, ele diz o seguinte, um vaso que está completamente cheio, como é que você faz para encher mais um tanto? Já está cheio. Ele diz, quebra o vaso, faz outro maior. E aí você tem como colocar mais azeite. Né? E muitas vezes o trato do Senhor conosco é esse. Né? Ele precisa nos alargar. Né? E às vezes isso tem um custo. Né?
mas o Senhor é soberano. O objetivo dele é sempre nos dar mais de si. Mas aqui a história ainda não acabou. Quando isso tudo aconteceu, imaginando os olhos daquela viúva, né? Já está desse tamanho, né? Senhor, e agora? Então, ela foi e o fez saber ao homem de Deus e disse: o que foi a resposta? Ela contou. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, penso eu que aqui nós temos os dois aspectos do enchimento do Espírito Santo representados. Por um lado, aquele momento de urgência, de crise, ela tinha uma dívida a pagar. Ela tinha que ficar livre do credor que ia levar os seus 2 filhos. Então, para resolver esse problema, vende o azeite, paga a tua dívida, resolve esse problema, tira ele da mesa. Mas não parou aí. Vai e vive do resto. Esse é o enchimento para a vida. Aquele enchimento, né, que ela experimentou ia dar para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Então aqui creio que temos, de forma muito bonita, representados esses dois aspectos. E não é que aconteceu a mesma coisa na multiplicação dos pães? Porque o Senhor satisfez a fome daquela multidão. E ali a palavra que eles comeram fartamente. Aquele problema de momento, entenda-se, 5, 7, 10 mil pessoas, contar mulheres e crianças, com fome, foram supridas. Mas houve 12 cestos cheios. 7 cestos cheios na segunda multiplicação. E eles levaram para casa. Vai, né, e viver disso. Então, não somente o Senhor supre aquela crise, aquela necessidade do momento, como o Senhor concede o seu Espírito para o nosso dia a dia. Como precisamos disso? E é quando o Paulo disse, enchei-vos do Espírito. É precisamente para esse dia a dia. O enchimento do Espírito Santo, para lidar com momentos de crise específicos, vamos deixar nas mãos do soberano Senhor. Ele saberá fazer isso. E ele fará isso, não tenha dúvida. Quando de repente acontece alguma coisa assim, como é que eu consegui fazer isso? Assim, só tem uma explicação, o poder de Deus. E Deus decidiu agir por meio do seu Espírito. Ele é o gerente. Ele é aquele que ordena as coisas de Deus. É aquele que faz, né, acontecer realidades em nossa vida a partir daquilo que é realidade na vida do Senhor. Então, eu creio que esse exemplo é muito, muito bonito, nos ajuda a compreender um pouco esses dois aspectos do enchimento do Espírito Santo. Ok, mas mencionar mais dois pontos que o irmão Simpson nos traz à memória com respeito ao enchimento, que me parece que são úteis. Uma frase dele é: ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo, né? O Espírito Santo sempre testifica do Senhor. Nunca chama atenção para si mesmo. Então, pessoa que advoga, está cheia do Espírito Santo e só pensa no Espírito Santo, em sinais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você não ouve a palavra, o nome do Senhor sendo pronunciado por ele. Vai com calma, vai observando. Vai só observando para ver se aquilo que testifica possivelmente não seja o que ela imagina. Agora, uma coisa que quase todo livro, qualquer lugar que você for ler a respeito do enchimento do Espírito Santo, vai dizer, porque é basicamente óbvio, né? Ele diz assim: uma condição fundamental para que sejamos cheios do Espírito Santo é sermos vazios de nós mesmos. Né? Você só vai encher um copo de água se estiver vazio. Né? Se tiver, sei lá, polpa de tomate lá até a borda, você não tem como encher de água, né? E o exemplo que é dado
Está no finalzinho do livro de Êxodo. E realmente ele retrata muito bem essa realidade. E é sempre uma lembrança para nós. O último capítulo é o 40, versículos 34 e 35, a respeito de Moisés no tabernáculo. Nosso irmão nos falou hoje de manhã do propiciatório, né? E ali o Senhor se fazia presente. Shekinah era ali, né? Pela glória de Deus. Então, observa como diz aqui o versículo 34, diz, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aqui não adianta a gente falar de clero, porque aqui é hebraico, né? Então aqui a palavra é outra. Mas encheu o tabernáculo. O tabernáculo estava cheio. Pergunta, será que tinha espaço para Moisés? Versículo 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, os irmãos dizem que, tipologicamente, aqui, Moisés aponta para o homem natural. Então, irmãos, o homem natural e o Espírito Santo são mutuamente exclusivos. Se o que enche a nossa vida é o natural, então o Espírito Santo vai esperar pacientemente até que ele tenha algum espaço, né? Mas o outro lado é muito mais interessante. Se ele encher a nossa vida, não haverá espaço para o homem natural. Não é de admirar, Paulo aos Gálatas diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Por quê? Porque são mutuamente exclusivos. Lá diz que um milita contra o outro. Essa é a realidade, né? Tente lidar com sua própria carne, tente lidar com o seu homem natural. E o fracasso está à vista. Encha-se do Espírito e não haverá espaço para aquilo que é da carne, nem natural. Então, esse é um aspecto que nós precisamos lembrar, né? Realmente, darmos espaço ao Senhor. Paulo aos Romanos diz assim, aqueles que pendem para a carne, o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então, ali o incentivo é que nós somos como que aquele fiel da balança. E nós temos essa é a nossa vontade, que precisamos exercitar com fé, é fazer ela pender do Espírito. O resto é com Ele. Mas essa decisão é nossa. Pender para o Espírito. Eu faço a opção pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele prevaleça. Não o meu homem natural. Não a carne. Não aquilo que é contrário aos propósitos de Deus. E o resto é com Ele. O resto é consequência. Irmãos, o Senhor já proveu todas as coisas. Então, quando Ele encheu o tabernáculo, Moisés teve que esperar do lado de fora, né? O contrário teria sido verdadeiro. A graça do Senhor foi desse jeito. Então, essa é uma boa lembrança para nós. E o segundo ponto, acabei mencionando, né, que é Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, além desse texto que acabei de mencionar, fala da lista de aspectos do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa lista provavelmente ela não é exaustiva, mas o Espírito Santo em nós produz essas coisas. Ele deseja, ele faz isso. É o fruto dele. Não é o nosso fruto. Não é o fruto do seu trabalho, do seu esforço. É o dele. Ele que produz isso. A nossa posição, pendemos para ele. Quer dizer, Senhor, o Senhor tem a primazia. O Senhor é que deve, né, determinar. E esse irmão Simpson, ele correlaciona os textos de Gálatas 5 com o de João capítulo 15, da videira verdadeira.
Ele diz que permanecer em Cristo significa andar no Espírito. Quem permanece em Cristo dá fruto, dá muito fruto, né? É o fruto do Espírito. É ele, tem a origem na videira. Então, essas conexões são muito bonitas, né? A gente lê mais a respeito de andar no Espírito do que propriamente ser cheio do Espírito, mas é a mesma coisa. Irmãos, é só olhar os textos. O espírito dos textos é o mesmo. Ok. Já em conclusão, o outro irmão que eu vou trazer um pensamento dele é o Scofield. A gente conhece muito o Scofield da Bíblia que ele comentou, né? A Bíblia comentada do Scofield. Ele foi estadunidense, um ministro estadunidense, que acabou ficando muito famoso em função desse comentário, né? Mas ele tem algumas coisas escritas, em particular em 1899, ele escreveu um pequeno livro, aliás, muito bom, a respeito do Espírito Santo, e chama assim, Artigos Diretos sobre a Doutrina do Espírito Santo, né? Essa foi a melhor tradução que eu consegui, dado o título original dele, não é muito fácil de traduzir. E ele diz duas coisas, aliás, diz várias coisas, mas duas eu trouxe para os irmãos considerarem. A primeira delas é o seguinte, diz, o enchimento com o Espírito é tanto um ato como um processo. Então, aqui nós temos esses dois aspectos da moeda, o pletos, o plero, né? O enchimento, ato ou enchimento para uma ocasião específica e o enchimento para a vida, né? A palavra pleros está associada a ela. Tanto um evento como uma vida. Ao começo do estado de estar cheio, mas a continuidade desse estado depende da quieta e descansada manutenção das condições. Então, ele mostra os dois lados, mas ele diz o seguinte, permanecermos cheios depende de uma atitude adequada da nossa parte. Ele a descreve como quieta e descansada manutenção das condições. E o segundo aspecto que ele levanta, que eu achei muito pertinente, ele diz assim, entre as condições que ele menciona para ser cheio do Espírito, e claro, ele fala de coisas convencionais, fala da rendição, da consagração, isso tudo é verdade, né, irmãos? Mas ele fala de fé. E nesse contexto ele diz o seguinte, sabendo que temos o Espírito Santo, devemos agir de acordo com isso. Saúde. Lá em Gálatas 5, lá tem aquele versículo, se não estou enganado é o 25, né? Diz assim, se viveis no Espírito, andai no Espírito. Se vocês têm o Espírito, se vocês são vivos, se o seu Espírito está vivo, foi vivificado, então você tem que andar no Espírito. Né? Senão seremos uma contradição ambulante, né? Então ele diz assim, devemos agir de acordo com isso. Ele argumenta que muitos passam a vida aguardando, abre aspas, manifestações palpáveis, fecha aspas, do enchimento com o Espírito Santo. A falta de fé demanda sinais. A falta de fé demanda sinais. Mas se nós cremos, nós não vamos ficar à caça de sinais, não, irmãos. Amém. Não é? Assim, ainda falando dessas pessoas, eles passam a vida sem receber manifestações. Possivelmente no coração sua atitude para com Deus seja como a do filho mais velho da parábola, que a gente chama do filho pródigo, né? Lucas capítulo 15, em que ele disse para o pai, reclamando, né? Esse teu filho, que desperdiçou tudo, ele volta, você faz uma festa, e eu que estou sempre contigo, sem nenhum cabrito me deu. Vocês lembram da resposta do pai? Dizer, filho, você está sempre comigo. O que é meu, é teu. E ele estava esperando um cabrito. Ele tinha toda a fazenda à disposição. Então, muitas vezes é um pouco disso.
né? As pessoas ficam esperando alguma coisa. Irmãos, o que você tem em casa? Quantos pães você tem? Não são muitos. Não dá para o gasto, mas se levados ao pé do Senhor, não só atenderá todas as demandas do momento, como haverá sobra pela qual nós vamos viver, né? Graças ao Senhor por isso. Vou encerrar com dois parágrafos do Torrey, livro que ele escreveu intitulado A Pessoa e Obra do Espírito Santo, publicado em 1910. O primeiro parágrafo diz assim: isso é tão claro como o dia, que precisamos ser cheios, vez após vez, com o Espírito Santo. Às vezes alguém me pergunta, você recebeu a segunda bênção? Sim. E a terceira, e a quarta, e a quinta, e centenas mais. E ainda estou buscando uma nova bênção para hoje. Bonita a resposta do Torrey. Segundo parágrafo. Se somos filhos de Deus, não é necessário orarmos para que o Espírito Santo venha e faça morada em nós, pois isso ele já faz. Mas devemos reconhecer a sua presença, sua graciosa e gloriosa habitação, e conceder-lhe o completo controle da casa em que ele já habita, bem como esforçar-nos para viver de modo a não entristecer esse hóspede divino e santo. E aí lembramos que Paulo aos Efésios disse: não entristeçais o espírito. Aliás, um assunto que nós ainda precisamos tocar. Que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console, que Ele nos encoraje. Irmãos, lembre dessa pergunta: o que você tem em casa? Reconheça o que o Senhor te deu. E na parábola das minas, ele disse: ide negociar até que eu volte. Não é isso? Enchei do Espírito. Viva, né? Ele é a energia. Mas nós precisamos caminhar, né? Aliás, é interessante isso, né? Um ponto que eu não observei os irmãos podem meditar a respeito disso. Tanto no caso da viúva, quanto no caso da multiplicação dos pães, a viúva, seus filhos e todos os discípulos estavam intensamente envolvidos. Seja carregando vasilha, seja pondo vasilha para cá, para lá, etc., virando, né? Ou então partindo o pão, distribuindo. É claro que a multiplicação não veio deles. É claro que a abundância não veio deles, mas aprove a Deus que eles participassem ativamente de todo esse processo. Esse é o mistério da vida cristã. Como Paulo disse, não eu, mas eu, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne. Então, assim, não vive, mas vive, né? Esse é o mistério, né? O Senhor nos abençoe. Amém. Te bendizemos, Senhor, te damos graças. Porque nada o Senhor deixou sem ser feito. Está tudo consumado. Senhor, nós precisamos aprender a viver, Senhor, sobre essa realidade. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Atrai-nos, ganhe-nos. Senhor, no tempo que nos resta, Senhor, tão breve, se assim entendemos, sejamos cheios do Teu Espírito, para trazer glória ao Teu santo nome, nesses dias e nesse lugar em que vivemos. Nosso testemunho seja claro, seja bonito, seja louvável, Senhor, para que as pessoas sejam confrontadas de que há um Deus misericordioso, cheio de graça, que se deu por nós. Ó, Senhor, nós te bendizemos com gratidão nessa manhã. Conduz-nos no restante desse dia. Abençoa-nos, Senhor. Fala no nosso coração, atrai-nos. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.